Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto desse novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Nós somos corpo e assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família vivendo compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão, eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Senhor Jesus, te agradecemos por essa comunhão, essa oportunidade, Senhor, de podermos nos edificar mutuamente, nos abençoar, aprender, nos ouvir, nos ver. Que esse seja um momento de crescimento para cada um de nós, Senhor, e para nós como comunidade, Senhor. É isso que nós te pedimos. Fala conosco, Espírito Santo de Deus, alcança os nossos corações, no nome de Jesus. Amém. Muito bem, essa canção é bem conhecida, eu acho, né? Corpo e Família, Daniel Souza, alguém que é uma referência para mim, para Dani, assim, o Daniel, uma pessoa muito querida, muito amável. A gente teve poucas experiências de estar junto com ele, nós dois, mas é um irmão muito querido e que é daquelas pessoas que você não sai igual de um encontro com o Daniel, uma pessoa que exala a presença de Jesus assim, em tudo que ele faz, na forma de falar, nas posturas, em tudo, né? É alguém assim extraordinário mesmo. O Daniel é um cara fora de série. É transformador ver Jesus agindo na vida dele, né? E até a gente precisa tomar cuidado para não virar uma coisa, uma idolatria, né? Um culto à personalidade, né? Porque ele realmente é uma pessoa muito magnética. Você não consegue ignorá-lo, né? No ambiente que ele está. E ao mesmo tempo é uma pessoa extremamente humilde. Então não é uma pessoa que se destaca no meio de artistas cristãos, tal. Você não vai ver ele com muito protagonismo. Mas sentar e conversar é transformador. Porque você percebe onde está o coração, onde está o alvo, onde estão suas propostas, né? Onde que ele está mirando, né? O que ele quer ser como um músico cristão, como pastor e tudo mais. É extraordinário. Bom, a gente está numa série, né? A série se chama O que é a Igreja? E a gente, na semana passada, falou um pouquinho da igreja como noiva de Cristo, em contraste com a figura bíblica da grande prostituta, né? Então essas duas figuras, a noiva e a grande prostituta, falam sobre fidelidade e infidelidade da igreja de Cristo, né? A igreja fiel é a noiva, a igreja infiel é a grande prostituta, né? Se por um lado a noiva de Cristo é aquela que se compromete com o noivo, que tem fidelidade e amor por Cristo, por outro lado, a grande prostituta é aquela que faz alianças conforme a sua conveniência, conforme é mais interessante,
né? Com ideologias, com partidos políticos, com o mercado, com o capital. Ela se vende muito fácil, né? Ela exibe a própria intimidade, então ela transforma a sua relação com Cristo em um espetáculo. Ela faz isso como se isso a legitimasse na posição de noiva. Mas uma noiva não exibe a sua intimidade, né? Uma esposa não exibe a sua intimidade. Então, ela congrega também, né, com muitos irmãos, mas sempre com um coração voltado para si mesma. A gente criticou isso aí também, né? Que é a igreja que se reúne, mas todo mundo ali, cada um está buscando o seu próprio prazer, a sua própria realização. Não existe um pensamento coletivo como igreja. Então, na verdade, estão unidos, mas estão unidos só corporeamente. Os corações estão completamente separados. E eu me lembro muito daquela passagem que diz que a igreja de Atos, na multidão dos que creram, era um só coração e uma só alma, né? Então existe na igreja de Cristo, na noiva de Cristo, existe uma conexão, uma conversão também de coração e alma, um ao outro, né? Em amor, e é isso que a gente cantou aqui na letra do Daniel também. E enquanto que a grande prostituta não vai ter essa característica, né? Cada um está pensando em si, né? Cada um está olhando só para si mesmo. A noiva e a grande prostituta, elas são muito semelhantes para quem vê de fora. Na aparência, elas são muito parecidas. Ambas elas se intitulam igreja. Tanto a noiva quanto a grande prostituta, elas se consideram igreja. Alguns de nós podem inclusive estar agindo como grande prostituta, achando que é noiva. Só Cristo é quem sabe quem faz parte da igreja dele ou não. Não dá para eu falar, tal pessoa acredita dessa forma, então ela não é noiva. Tal pessoa tem esse comportamento, então ela não é noiva. Eu não posso fazer esse julgamento. Jesus contou uma parábola sobre isso, a do joio e do trigo, né? Em que ele diz que não é possível separar o joio do trigo. Deixa eles crescerem juntos. No dia do juízo final, é Deus quem vai separar, é Jesus quem vai separar. Num outro momento, Jesus diz que ele colocou de um lado as ovelhas e do outro os bodes. Foi ele quem separou, né? Nós não temos nem essa prerrogativa e nem o conhecimento necessário, porque nós não conhecemos os corações dos homens. Então nós não temos como fazer essa divisão, o que é a grande prostituta e o que é a noiva. O que nós podemos fazer é observar comportamentos que se parecem com os da grande prostituta e fugir desses comportamentos. Para que a gente, mesmo bisbilhotando e tentando encontrar defeito nos outros, não seja pego desprevenido, né? Então, Jesus vem buscar a sua noiva, né? É ele quem sabe. Esses dias atrás, até cortando um pouco aqui, mas está dentro do raciocínio, a Dani estava assistindo um vídeo em que uma pessoa estava revelando as religiões dos famosos, né? Então a pessoa dizia assim: fulano é do candomblé, cicrano é católico, e ia falando, é espírita. Aí quando falava de alguns evangélicos, por exemplo, falava a Ludmilla se diz evangélica, Priscila Alcântara se diz evangélica. Por quê? Que quando eu estou falando que a pessoa é do candomblé, eu digo ela é do candomblé. Agora, quando eu vou falar de uma pessoa que é evangélica, eu falo ela se diz evangélica. Por que se diz? Porque eu estou julgando, dizendo se a pessoa é ou não é. Ela diz que é, mas eu acho que não é não. Porque eu estou na condição de avaliar quem é ou quem não é. Está errado. Nós não estamos nessa condição de dizer quem é e quem não é, né? Nós podemos observar frutos que não condizem, e no nosso coração, é óbvio, eu não quero me comportar como aquela pessoa que está agindo assim, porque eu acho que aquilo não é condizente com o comportamento cristão. Fim de papo. Eu não tenho espaço, não tenho autoridade para dizer se a pessoa é ou se ela não é. Se ela é igreja de Cristo, se ela não é igreja de Cristo. Se ela tem Jesus no coração ou não tem Jesus no coração. Se ela vai para o céu ou se ela vai para o inferno. Nós não temos essa condição, né? Voltando aqui, Marcos 10, de 7 a 9, diz assim: por isso o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher, e os dois se tornam um só.
uma vez que já não são dois, mas um só, que ninguém separe o que Deus uniu. Você já parou para pensar por que é que as pessoas se casam? Por que que as pessoas se casam? Por que que elas se unem em matrimônio? Do ponto de vista teológico, os casamentos que a gente vê hoje como uma convenção social, duas pessoas que formam uma família, isso é, antes de tudo, um ato profético. É um ato que sinaliza a eternidade. Quando um casal se une em matrimônio, isso é uma mostra, grátis, daquilo que a gente vai testemunhar nas bodas do Cordeiro, na eternidade. Quando Cristo vai encontrar a sua noiva pura e perfeita, sem mácula, sem defeito. Portanto, dizer que a igreja é noiva de Cristo corresponde dizer que Cristo e a sua igreja formam um só corpo. Por isso o homem deixa pai e mãe, se une à sua mulher e eles se tornam um só corpo. Quando Cristo se une à sua igreja, eles se tornam um só corpo. Por isso hoje a gente vai falar sobre esse assunto, dando sequência ao que é a igreja, falando sobre a igreja como o corpo de Cristo. Entendeu o raciocínio? A igreja é a noiva, certo? Uma vez que ela é noiva, ela é uma com Cristo. E os dois são um só corpo. O que nós temos no matrimônio é um sinal, uma representação disso, é uma figura disso. Mas a realidade de um só corpo está presente em Cristo e a sua igreja. Efésios 4, de 4 a 16 é o texto base. A gente vai pular só alguns versículos para ele ficar um pouquinho mais curto. Verso 4 diz assim: Pois há um só corpo e um só espírito, assim como vocês foram chamados a uma só esperança. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de tudo, o qual está sobre todos, em todos e vive por meio de todos. A cada um de nós, porém, ele concedeu uma dádiva por meio da generosidade de Cristo. Vou pular para o verso 11. Ele designou uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Eles são responsáveis por preparar o povo santo para realizar a sua obra e edificar o corpo de Cristo, até que todos alcancemos a unidade que a fé e o conhecimento do Filho de Deus produzem, e amadureçamos, chegando à completa medida da estatura de Cristo. Então não seremos mais imaturos como crianças, nem levados de um lado para outro, empurrados por qualquer vento de novos ensinamentos. E também não seremos influenciados quando nos tentarem enganar com mentiras astutas. Em vez disso, falaremos a verdade em amor, tornando-nos em todos os aspectos cada vez mais parecidos com Cristo, que é a cabeça. Ele faz com que todo o corpo se encaixe perfeitamente, e cada parte, ao cumprir a sua função específica, ajuda os demais a crescer, para que todo o corpo se desenvolva e seja saudável em amor. Você já parou para pensar no equívoco da pergunta que a gente responde toda hora? De que igreja você é? E aí, de que igreja que você é? A pessoa vai dizer, eu sou, por nascimento eu sou batista, mas depois eu fui para uma outra denominação, passei por aquela igreja, eu sou dessa igreja, eu sou daquela igreja. A gente acabou de ler, há um só corpo, um só Espírito, vocês foram chamados a uma só esperança, a um só Senhor, a uma só fé, a um só batismo. Aspersão, imersão, tanto faz. Só existe um batismo. Não importa a forma, é um batismo só. Porque quem ordenou esse batismo foi um só Deus. Deus, Pai de tudo, o qual está sobre todos, em todos e vive por meio de todos. A cada um de nós, porém, ele concedeu uma dádiva por meio da generosidade de Cristo. Então existe um só Deus, mas ele se manifesta de diferentes formas, porque ele concedeu uma dádiva a cada um de nós por causa da generosidade de Cristo. Só existe uma igreja, viu?
Quando te perguntarem de que igreja você é, você fala, da única que tem. A igreja de Jesus Cristo. É a única igreja que existe. Cristo só tem uma noiva. Cristo não é polígamo. Ele não tem um monte de noiva. Ele tem uma noiva. A noiva é a sua igreja. O Ed René, recentemente, e o Zé Bruno falou do mesmo assunto também. Ele falou que existe a igreja de Cristo, a sua noiva, e existe a igreja dos homens, que é a instituição religiosa. Muitas vezes tem pessoas que fazem parte da igreja de Cristo e que também fazem parte de uma instituição religiosa. Então elas se sobrepõem, mas uma não está contida na outra. Não significa que porque você está com o seu nome no hall de membros de uma denominação, você faz parte da igreja de Cristo. Fazer parte da igreja de Cristo envolve um outro tipo de compromisso. Não é uma coisa que você faz simplesmente colocando seu nome ali, né, num documento, assinando um documento. Isso não faz com que você faça parte da igreja de Cristo, mas faz com que você faça parte de uma instituição, né, que em tese vai te ajudar a se tornar um melhor cristão. Alguém da igreja de Cristo. Mas ela pode também atrapalhar em muitos casos. Da mesma forma que ser parte da igreja de Cristo não significa que eu vou estar dentro de uma instituição. Existe muita gente desinstitucionalizada, as pessoas chamam de desigrejado. Eu não gosto dessa palavra, porque eu acho que ninguém é desigrejado. Não dá para desigrejar. Uma vez que você é igreja, a gente acabou de ler aqui que quando o homem se une com a sua mulher, os dois são uma só carne e o homem não separa. O homem não separa. O que isso significa? Do que isso está falando? De Cristo e a sua igreja. Cristo e a sua igreja formam uma união eterna. O homem não separa, não dá para você desvincular mais. Você pode sair de uma igreja de homens, você pode sair de uma instituição, mas a gente não vai sair da igreja de Cristo, porque não dá. Não dá para sair da igreja de Cristo. Uma vez estando nela, é um compromisso para toda a vida, que é um compromisso assumido com Cristo, né? Nós nos tornamos a noiva de Cristo. Então só existe uma igreja. Ou você é membro dessa igreja, a igreja de Cristo, certo? Ou você não é de nenhuma igreja. Mesmo que você tenha lá sua carteirinha de membro, Nazareno, Assembleia de Deus, Deus é Amor, Presbiteriano do Brasil, Presbiteriano Independente, Renascer, qualquer que seja. Isso não serve para nada. Isso a gente não vai conseguir apresentar isso no céu e dizer, mas é que eu era membro lá da igreja, né? Acho que eu tenho que entrar, né? Não vai servir. Não vai servir. Agora, o que significa ser membro da igreja de Jesus Cristo? O que significa ser membro da igreja de Jesus Cristo? As pessoas dizem, eu sou só membro. Como se isso representasse uma responsabilidade menor. O que você faz lá na igreja? Não, só membro só. Membro só? As pessoas confundem ser membro de uma igreja com ser membro da igreja. Ser membro da igreja de Cristo é ser parte do corpo de Cristo. Ser membro de uma denominação é como ser membro de um clube. Jesus não tem um clube, tá? O pessoal fala, Jesus é bom, o fã-clube aqui é zoado. Jesus não tem clube. Não existe esse clube. O que existe é corpo. E num corpo, o membro inútil, o que a gente faz? Quando um membro está podre, vai contaminar o corpo todo. Esse membro é retirado, é removido cirurgicamente, é amputado, né? É assim que se faz. Porque senão ele vai prejudicar, contaminar todo o resto do corpo. Fazer mal para todo o resto do corpo. Os membros têm finalidade no corpo. Se você é membro da igreja, você tem um propósito. Muitas vezes a gente ainda não descobriu esse propósito, mas precisamos entender que se nós somos membros da igreja de Cristo, nós estamos aqui com uma finalidade, com um propósito. Nós não estamos aqui só para ser alimentados, porque senão a gente se torna esse membro que é um peso morto, que não está colaborando com o crescimento da igreja, né? O ponto é que os membros são diferentes, certo? 1 Coríntios 2,17, Paulo vai de novo falar sobre essa questão dos membros.
Em 12:17 ele diz: se o corpo fosse todo olho, como vocês ouviriam? E se o corpo fosse todo orelha, como vocês sentiriam o cheiro? Os membros têm sensibilidades diferentes: audição, visão, paladar. Os membros, eles têm, nós, né, somos dotados de 5 sentidos, né? Os humanos são dotados de 5 sentidos, há animais com um monte de outros sentidos que nós não temos. As formigas batem as anteninhas assim e se comunicam batendo anteninha, né? A gente não tem esse sentido, né, de bater anteninha e saber o que o outro quer, né? A gente usa outros sentidos, né? E isso serve, essa figura que Paulo traz aqui, serve para a gente entender as sensibilidades de cada membro do corpo de Cristo. Existe pessoa que vai conseguir ter uma percepção mais, vamos dizer assim, mais espiritual das coisas. Vai olhar para uma determinada situação e vai falar: isso aqui é um ataque do diabo. E é mesmo. E ela está sensível àquela situação, entendendo o que está acontecendo no bastidor dali. Existem outras pessoas que vão, diante da mesma situação, dizer: a Bíblia avisou que isso iria acontecer. Porque a sensibilidade dela talvez não esteja tão apurada para um plano espiritual, mas existe uma sensibilidade aguçada para conferir com as escrituras e entender o propósito daquela situação que está acontecendo. Então, o que Paulo está dizendo aqui: se o corpo todo fosse olho, como vocês ouviriam? Se o corpo todo fosse orelha, como sentiriam o cheiro de algo? Ele está nos alertando que no corpo de Cristo existem sensibilidades diferentes. Agora, qual está certa? Quem está certo? O olho, o ouvido ou o nariz? Os três estão certos. O olho está vendo, o ouvido está ouvindo, o nariz está cheirando. Você fala: ah, não, eu tenho meu olho, eu não preciso de ouvido nem de nariz, não. O olho dá conta. Resolvo tudo olhando só. Ah, não, eu não preciso de sentir cheiro de nada. Eu ouço muito bem, não preciso enxergar, escuto bem. A gente vai estar sendo tolo, né? Agindo dessa forma, nós estaremos sendo tolos. Abrindo mão das sensibilidades dos nossos irmãos, a gente também estará sendo tolo. Porque a Igreja de Cristo é dotada de membros com sensibilidades diferentes. E para que existe? Para a edificação de todo o corpo, como a gente leu ali em Efésios. Os membros do corpo também têm tarefas diferentes. Então, de um lado, ele tem sensibilidades diferentes, a leitura que ele faz do mundo é diferente, o olho vai enxergar uma coisa, o ouvido vai ouvir outra coisa, o paladar, certo? O tato, o olfato. Cada sentido que nós temos vai nos ajudar de uma forma diferente, da mesma forma que as sensibilidades dos irmãos da igreja. Agora, as tarefas, as habilidades, também. Então, cada membro tem uma tarefa diferente. Eu vi esses tempos atrás um rapaz que não tem, do quadril para baixo ele não tem, né? E ele anda com as mãos assim, os braços do cara são gigantes, né? O cara é muito forte, musculoso, forte, mas ele não tem as duas pernas e anda com as mãos no chão. Isso é uma adaptação, né, que ele fez, mas as mãos não foram feitas para andar, certo? As mãos não têm naturalmente essa função. Ele vai precisar de um acompanhamento, fisioterapia, para que ele logo não tenha uma lesão e não consiga mais se locomover. Porque os braços não são tão fortes assim, né? O cara é bem forte, né? Ele treina duro para conseguir fazer isso, né? E tem um rapaz também que eu vi um tempo atrás que andava de skate sem as pernas, né? Sentado no carrinho e desceu a mega rampa lá o Jeff vai lembrar o nome do brasileiro que mora nos Estados Unidos lá, que tem a mega rampa no quintal. Não lembro mais. Mas o cara descia a mega rampa sentado no skate, né? Desceu a mega... Fala, Jeff. Bob Burnquist, exatamente. E o cara desceu a mega rampa do Bob Burnquist sentado no skate, lá no programa do Luciano Huck. Achei incrível, né? Pô, imagina, nem em pé... tem a menor condição de descer a mega rampa. O cara desceu, aterrissou, tudo bonitinho. Então, existe gente cega, por exemplo, que tem uma audição muito apurada, né? Nos sentidos isso também vai acontecer. Então, as tarefas que a gente faz
com o nosso corpo, existem tarefas mais apropriadas para determinada parte, certo? Caminhar é mais fácil se eu tiver minhas pernas funcionando. Dá para caminhar com as mãos? Dá. Dá para caminhar se arrastando? Dá. Dá para caminhar com uma cadeira de rodas? Dá. Mas a forma mais funcional, né, de caminhar é caminhar com as pernas. A gente fala, né, verbalizando, a gente usa parte do nosso aparelho digestivo, né, boca, língua, traqueia, né, e parte do nosso aparelho respiratório, os nossos pulmões, nosso diafragma, a gente usa isso para se comunicar. Existe pessoa que é muda, que se comunica com sinais. Dá para se comunicar com sinais? Dá. Dá. Mas nós temos um aparelho específico para a comunicação, que é esse aparelho fonador que a gente fala, né? Então a gente usa ele para se comunicar. Então, existem tarefas que são particulares desse ou daquele membro do corpo. Funções que são específicas desse ou daquele membro do corpo. E na igreja também. Existem pessoas que têm habilidades específicas. E aí eu vou dizer, pô, a minha igreja, sei lá, já tem muito pregador, não preciso. Não preciso de ninguém que com o ministério pastoral de cuidar de pessoas. Eu não preciso, porque eu tenho pregadores. Pregadores dão conta. Fazem tudo que eu preciso. Ignorância. É a pessoa que está acreditando que caminhar com a mão é suficiente, que ela não precisa de pernas, né? Então, o corpo de Cristo, ele é completo. Ele é completo. Ele tem funções, sensibilidades específicas. Eventualmente, na falta da visão, a gente vai se virar com a audição. Mas não é a forma ideal, né? Da mesma forma, eventualmente, sem alguém que tenha uma sensibilidade do espírito, ou sem alguém que tenha um olhar criterioso para as escrituras, para buscar nela o conhecimento, sem alguém que tenha o cuidado pastoral de abraçar, de cuidar, de acolher aquela pessoa que está passando por uma situação difícil, dá para a gente se virar sem esses papéis. Mas não é o ideal. O ideal é que a gente tenha todas essas pessoas trabalhando juntas. Trabalhando juntas. E não medindo para dizer, a minha igreja é mais espiritual que a sua é fria. Eu já ouvi muito isso, né? Falar de que presbiteriano é congelado, né? Ou então, de outro lado, uma pessoa de igreja histórica criticando a pessoa pentecostal, falar, isso é meninice, né? Na verdade, a gente não está enxergando os papéis do corpo. A gente não está enxergando as sensibilidades específicas de cada membro do corpo. A gente não está percebendo o quanto nós precisamos dos nossos irmãos. Paulo, nesse mesmo texto de 1 Coríntios, ele vai falar, por um acaso a mão vai dizer, eu não preciso de você, porque você não é mão. Aqui é o clube só da mão, só. Né? Aqui todo mundo é mão. Mão, quando Paulo fala de mão, eu penso muito na pessoa com o ministério de acolhimento, de auxílio, né? A pessoa que vai fazer o serviço, vai abençoar o outro com o seu suor, com o seu trabalho. A pessoa que vai olhar para o evangelho, talvez, de uma forma muito funcional, né? O evangelho, se o evangelho não der uma casa nova para a pessoa, não der comida na mesa dela, não serve para nada. A pessoa está olhando só a sua própria sensibilidade, o seu próprio ministério. Que bom que nós temos pessoas que tratam o evangelho, que tratam com seriedade o trabalho social, a responsabilidade social que o evangelho traz. Mas isso não é o evangelho inteiro. Existem muito mais coisas, existem muito mais funções e muito mais sensibilidades que envolvem a igreja de Jesus Cristo. É óbvio que, uma vez que eu sou apaixonado pelo meu ministério, eu acho que ele é o melhor de todos. Mas a gente corre o risco de diminuir o ministério do outro. Aquilo que Deus colocou no nosso meio para nos servir, para nos abençoar com as suas sensibilidades, com as suas habilidades. Concluindo, eu costumo dizer que nenhum de nós terá a estatura de Cristo, mas ao mesmo tempo todos teremos. Complicado?
Nenhum de nós vai ter a estatura de Cristo, mas todos teremos. Qual que é a diferença entre nenhum e todos? Nenhum está falando nem um. Nenhum indivíduo terá a estatura de Cristo. Mas a igreja de Cristo terá a estatura de Cristo. Efésios 4:13. Até que todos alcancemos a unidade da fé, que o conhecimento do Filho de Deus, até que todos alcancemos a unidade que a fé e o conhecimento do Filho de Deus produzem. Todos alcancemos a unidade. E amadureçamos, chegando à completa medida da estatura de Cristo. Esse é um processo coletivo. A maturidade, completa medida da estatura de Cristo, ela é produto da convivência. E ela é produto da convivência com o diferente. Um monte de mão não forma um corpo. Um monte de pé não forma um corpo. Um monte de... Pega qualquer parte do corpo, a que você achar mais importante de todas. Se juntar um monte dela, não vai resolver seu problema. Você não vai ter um corpo. Somados, nós somos corpo de Cristo. Mas isolados, a gente é pedaço de carne só. É isso que eu queria compartilhar com vocês. É uma palavra um tanto pesada, eu acredito, mas necessária para a gente entender nossa participação e nosso papel dentro da igreja de Jesus Cristo. Pensando na igreja como a noiva e pensando na igreja como noiva que forma um só corpo com o próprio Cristo, um corpo no qual ele é o cabeça. E como de costume, quero trazer uma perguntinha para a gente compartilhar aqui, cada um trazer sua ponderação. A pergunta é essa: quais interpretações a gente poderia dar para 1 Coríntios 12, 22 e 23? Se você tiver com uma Bíblia aí, pode abrir. Eu vou colar aqui no chat também. Algumas partes do corpo que parecem mais fracas são as mais necessárias. E as partes que consideramos menos honrosas são as que tratamos com mais atenção. Então, podemos abrir os microfones, levantar a mão, como vocês quiserem aí. Olha só, eu queria primeiro te agradecer, porque se você chegou até aqui, é porque você assistiu essa pregação inteira. Uma vez que você chegou até aqui, você deve ter percebido que no final da mensagem eu dou um espaço para todo mundo interagir e participar. E se você está vendo esse vídeo no YouTube, você também pode interagir e participar aqui embaixo nos comentários, dando a sua contribuição. Se você gostaria de participar ao vivo com a gente, agora está mais fácil do que nunca. Você só acessa igrejapresente.com/encontro. A gente está sempre ali, aos sábados, às 20 horas. É só chegar, participar, edificar e ser edificado com a gente. Clicando neste botão aqui, você segue o nosso canal e clicando neste botão aqui, você tem acesso a todas as nossas reuniões da Igreja Presente. Seja muito bem-vindo e aproveite. Abraço, tchau, tchau.